Fala aí galera, beleza? Eu sou o Roça do canal Politizei. Hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouco mais sério. Hoje a gente vai falar por que eu saí do MBL. Se foi coisa boa, se foi coisa ruim. O que aconteceu comigo. Antes de começar esse vídeo, vou pedir para que você deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Solta a vinheta. Então, basicamente a gente começa a minha história do MBL é o seguinte: teve as eleições de 2018, eu nunca tinha me interessado por política antes. E aí eu percebi que tinha uma movimentação política diferente da que tinha tido nas últimas décadas. E aí eu participei dessa onda, desse interesse político repentino perto das eleições presidenciais, né? Que geralmente o brasileiro se preocupa muito mais com o presidente, esquece deputado federal, deputado estadual, senador, esquece tudo, esquece prefeito, inclusive, que é o que mais interessa de verdade, e vereador, e sempre presta atenção no presidente. E eu segui a manada. E eu comecei a me interessar e eu queria ter algum tipo de ativismo político na minha cidade. Para quem não sabe, eu moro em Rio das Ostras, no estado do Rio de Janeiro. E eu não tinha encontrado nenhum grupo político que eu conseguisse me identificar mais do que o MBL naquele momento. E eu ingressei no núcleo do MBL de Rio das Ostras em final de 2018, se não me engano foi setembro ou outubro. E a gente participou de diversos eventos. Eu quase fui para o Congresso Nacional em São Paulo, ano passado. Eu participei do Congresso Estadual do Rio de Janeiro. Falei com o Renan Santos, gravei vídeo com o Renato Batista. Falei com todo mundo basicamente, né? Só não falei com quem, se eu não me engano. E eu lembro que, sim, era muito bacana, foi uma época fantástica pra mim. Eu tive realmente tato com a política, eu realmente vivi política, né? E essa história, ela teve um fim no início desse ano e no final do ano passado, tá? Tudo começou com um desgaste intenso por conta das manifestações de maio de 2019, em que o MBL ele tinha se descolado um pouco da realidade e ele não tinha apoiado as manifestações a favor da prisão de segunda instância, a favor da Previdência, etc., em maio de 2019. E eu, percebendo que o movimento estava vivendo numa bolha, pelo menos na parte do Diretório Nacional, naquele momento, né? Naquele núcleo de São Paulo, que é onde eles se concentram, eles estavam lidando com pessoas que realmente estavam defendendo a ditadura militar naquela altura. Só que essa não era a realidade total do Brasil naquele momento, né? Então eles acabaram jogando esse direcionamento para as camadas inferiores, né? Seja para os diretórios estaduais, núcleos municipais e tal, né? E aí acabou tendo uma série de divergências de opiniões. Alguns coordenadores municipais autorizaram você participar da manifestação, outros proibiram, etc. E essa divergência, para quem não sabe, o MBL ele tem muita divergência dentro dele, né? No MBL você pode ter um cara que é só conservador, tem um cara que é só liberal e tem um cara que é os dois juntos, né? Por mais que eu não acredite muito bem nessa combinação. Então, você é um movimento muito heterogêneo. Então, tipo assim, se você acha que o MBL é um movimento em que as pessoas pensam iguais, etc., que é sempre aquilo ali que a Nacional está falando, que o Renan Santos está dizendo, que o Arthur Mamãe Falei, Arthur Duval tá dizendo, o Kim Kataguiri está dizendo, não é verdade, tá? Inclusive tem até Libertário, né, que é o anarcocapitalista, dentro do MBL também, pelo incrível que pareça. Então, assim, é um movimento muito heterogêneo, evita fazer tipo de julgamento generalista, dizendo que o movimento é isso, o movimento é aquilo, que o movimento é o mesmo desde a época do impeachment da Dilma, porque não é, né? Muitas pessoas saíram e entraram no meio desse fluxo. Então vamos para o que interessa. Por que eu saí do movimento? Tudo começou com esse desgaste dessas manifestações, repetindo mais uma vez, em maio de 2019. Tá? Hoje pode até fazer um pouco mais sentido em relação ao discurso autoritário, mas naquela época não era. Então a gente não pode equiparar com o momento político que o Brasil está vivendo agora. Então, como é que eu vou dizer? E aí o tempo foi passando, etc. E eu fui percebendo assim, que realmente acontecia uma interação muito grande, tanto do MBL Nacional, né, do Diretório Nacional de São Paulo, fazendo ligação por vídeo, chamada. Eu vi o Renan Santos, ele se empenhava muito em conseguir conectar e conseguir passar a visão e tal, fazer um feedback. Só que, infelizmente, ainda possuía um certo
uma certa assim, visão única perante a coordenação estadual. Em alguns núcleos municipais, assim, o coordenador ele queria impor a visão dele e tal. Isso acaba tendo divergência de opinião. Então, naquele momento, assim, eu achei que, para mim, de acordo com o diretório estadual do MBL naquele momento, assim, eu achei que não estava me fazendo bem, não estava concordando com a maneira como aquilo estava sendo tocado, tá? Cada um tem o seu motivo. Assim, continuo respeitando o movimento, apesar de que eu sei que ele errou em diversos momentos, assim como ele foi a favor da polarização. Eu sempre discordei do Kim em relação a isso. Acho que a polarização é uma coisa horrível. Você acaba transformando política em jogo de futebol, onde a torcida do Vasco contra a torcida do Flamengo. Eu acho que política é uma coisa muito além, muito superior a isso. Então, apesar deles terem assumido o erro, etc., é muito complicado, mas o que eu fiquei muito chateado mesmo foi o fato, assim, desse certo autoritarismo, e esse autoritarismo por parte de membros do meio do caminho, né? Coordenação estadual foi muito complicado, a maneira como estava sendo tocado, tanto é que quando eu saí, várias pessoas saíram, praticamente o núcleo do MBL Gírias das Ostras todo saiu. Eu guardo a camisa hoje porque eu gastei dinheiro para mandar fazer, né? E é uma camisa que me veste, né? A camisa serve para vestir e eu uso. Mas quando alguém me pergunta se eu faço parte do MBL, eu digo que eu não faço mais, porque realmente eu não faço. Tenho amigos que fazem parte até hoje e tal, mas eu não faço, não me interessa mais. É um movimento assim. Eu não gostaria de me limitar, fora que ele acabou ganhando uma rotulagem, sim, que não é tão interessante. Eu sei que na política você morre várias vezes e esse tipo de coisa acontece, mas basicamente eu não posso falar: ah, o movimento rouba dinheiro, desvia, recebe dinheiro de não sei o que. Gente, eu não vi nada disso, tá? Não tem nada disso. Se você acha que recebe dinheiro de maneira ilegal, eu não vi nada disso. Inclusive, sim, dinheiro do nosso núcleo basicamente era do nosso próprio bolso, tá? A gente nunca foi financiado, nada disso. Então, assim, tira isso da sua cabeça, bagulho de corrupção e tal. Não tem isso, tá? Foi basicamente divergência de opinião e um certo autoritarismo, né? Por parte de algumas lideranças. Não eram todas, tá? Foi basicamente isso. Mas em relação a ideias, assim, eu acabo concordando muito. Eles sempre abandonaram o presidente e tal. Cara, eu acho que o MBL tem um compromisso com princípios, não com pessoas, né? Tipo assim, olha, defende pauta liberal. A partir do momento que Paulo Guedes está ali de fantoche, o Bolsonaro não está fazendo nada de liberal e ainda está, de certa forma, facilitando a corrupção. Então, assim, porra, juiz de garantia, tirou o Moro do COAF. Pô, gente, juiz de garantia era emenda do Freixo. Sim, diversas outras coisas, sabe? Tipo assim, Augusto Aras na PGR, André Mendonça na AGU, agora Jorge Oliveira, tipo assim, só esses caras assim, tipo assim, todo mundo sabe, agora tá loteando um monte de cargo pro Centrão. Sim, cara, não dá, cara, tá atuando com a mesma velha política que a gente tinha visto anteriormente, com a Dilma, com o Lula, entendeu? Que é o governo por coalizão, entendeu? Que você basicamente fica alimentando o Centrão para ele se perpetuar no poder, enquanto ele não está ali por causa ideológica, ele está ali porque ele quer ficar na mamata. Gente, é basicamente isso, entendeu? Foi esse o motivo de eu ter saído do MBL. É um vídeo meio denso, espero que vocês gostem. E é isso, do mais é isso. Valeu, galera, é isso. Tchau, tchau.